Bem-vindos a Viagens Literárias com River. Hoje exploraremos o 6º livro da saga Bridgerton, intitulado O Conde Enfeitiçado. Neste vídeo, apresentarei um resumo dos eventos mais importantes do romance, narrado como um conto. É importante esclarecer que este vídeo é apenas um resumo. O livro completo oferece muito mais em termos de detalhes e profundidade. Acompanhe-me para descobrir o que acontece nesta história apaixonante. Primeira parte. Capítulo 1. Em março de 1820, em Londres, Michael Stirling lembra o momento crucial em sua vida quando viu Francesca Bridgerton pela primeira vez. Ele havia passado a vida seduzindo mulheres sem comprometer seu coração, mas uma única olhada em Francesca o deixou perdidamente apaixonado. O problema era que Francesca estava prestes a se casar com seu primo, John. Michael escondia sua dor atrás de uma fachada de alegria, continuando sua vida de libertino. Mas o amor não correspondido por Francesca o consumia, sabendo que nunca poderia tê-la. Ainda assim, ele se mantinha perto dela e de John, dissimulando seus sentimentos. A vida de Michael estava cheia de ironias. Apesar de ter seduzido muitas mulheres, nunca havia comprometido seu coração. Mas agora desejava o proibido. A esposa de seu primo, seu melhor amigo e praticamente um irmão para ele. Este desejo o atormentava, enchendo-o de culpa. Na casa que o Martin em Londres, Michael observa Francesca e John, felizes e apaixonados, o que aumenta sua dor. John e Francesca celebram seu 2º aniversário e Francesca, sempre animada, sugere ideias para a celebração. Michael, ocultando seu sofrimento, sugere que vão para a Escócia. Francesca, com sua perspicácia, tenta ajudar Michael, mas ele se mantém distante, sabendo que nunca poderia estar com ela. John, alheio aos sentimentos de Michael, agradece por cuidar de Francesca e o considera um bom amigo. A cena culmina com Michael acompanhando Francesca em um passeio. Ela, alegre e despreocupada, não percebe o tormento interno de Michael. Ele, apesar do sofrimento, não pode resistir a estar perto dela, embora saiba que nunca poderá ter mais do que sua companhia e sorriso. Capítulo 2. Francesca Bridgerton conhecia bem Michael Stirling, apesar de seus defeitos e comportamento libertino. Era evidente que, embora não abordasse a vida com a seriedade que ela e John preferiam, havia algo nele que a fazia apreciá-lo. Michael tinha sido o melhor amigo de John até que se casaram, e nesses 2 anos, também se tornou seu confidente. Apesar de ter crescido com 4 irmãos, Francesca não costumava se sentir confortável na presença de homens. No entanto, Michael era uma exceção. Sempre se sentiu diferente de sua família, mais reservada e cuidadosa com suas palavras. Encontrou em John um companheiro que a entendia e a completava. Quando o conheceu, sentiu que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. Michael e John eram como irmãos, tendo compartilhado tudo desde a infância. Embora John herdasse o título e a riqueza, Michael nunca mostrou inveja dele. Essa generosidade de espírito era uma das razões pelas quais Francesca o queria tanto, embora ele sempre zombasse de seus próprios defeitos. Durante uma caminhada noturna, Francesca tentou convencer Michael a encontrar uma esposa, uma tarefa que ele rejeitou com irritação e diversão. No entanto, em sua conversa, Michael mostrou uma intensidade que Francesca raramente havia visto, deixando entrever que ele não era o homem superficial que pretendia ser. Ao retornar para casa, Francesca encontrou John profundamente adormecido e não conseguiu acordá-lo. Michael, ao entrar no quarto, soube imediatamente que John não estava dormindo, estava morto. O mundo de Francesca e Michael desmoronou naquele instante, enchendo-os de dor e confusão. Francesca, em seu desespero, tentou acordar John, enquanto Michael, incapaz de consolá-la, a segurou em seus braços. No dia seguinte, Michael teve que enfrentar Lord Winston, um membro do Comitê de Privilégios da Câmara dos Lordes, que insistia em saber se Francesca estava grávida. Michael, ainda em choque pela morte de John, rejeitou a ideia de incomodar Francesca com perguntas tão insensíveis. Em sua dor, Michael percebeu que, embora desejasse Francesca,
nunca desejou herdar o título e a responsabilidade que agora recaíam sobre ele. Francesca, com a força e resolução que a caracterizavam, tentou seguir adiante com as tarefas que lhe correspondiam como viúva. Apesar de seu próprio sofrimento, Michael percebeu que ela também estava imersa em uma dor profunda. Francesca finalmente revelou a Michael que estava grávida, uma notícia que mudou o curso de suas vidas e lhes deu um vislumbre de esperança em meio à tristeza. Capítulo 3. Na mansão de St. James, Francesca desfrutava de um dia ensolarado no jardim quando sua sogra, Janete, comentou o quão saudável ela parecia. A casa havia mudado muito desde a morte de John, enchendo-se de mulheres, o que lhe dava um ambiente diferente. Apesar de estar rodeada de familiares, Francesca se sentia sozinha. Até mesmo Michael, que antes era seu grande apoio, parecia distante. Francesca refletia sobre sua tristeza e a ausência de Michael. Ele era seu vínculo mais próximo com John, e seu afastamento só aumentava sua dor. Apesar de estar acompanhada por sua mãe, sua sogra Janete e a mãe de Michael, Francesca desejava desesperadamente a companhia e o consolo de Michael. Enquanto conversava com Janete, Francesca notou uma pequena mancha vermelha na almofada do sofá de onde havia se levantado. Alarmada, Janete observou a mancha de sangue, indicativo de que algo estava errado com a gravidez. Michael, imerso em sua própria dor e culpa, havia estado evitando a casa Kilmartin. Sentia que seu desejo por Francesca, mesmo após a morte de John, era uma traição ao seu primo. Em seu apartamento no Albany, Michael recebeu uma mensagem urgente. Francesca havia perdido o bebê. Sem pensar, correu para a casa Kilmartin, sentindo-se impotente e sem saber o que fazer. Ao chegar, Michael foi recebido por sua mãe, Ellen, que lhe explicou a comoção de Francesca. Ellen informou que Francesca não parava de chorar e que havia pedido por ele. Michael, sentindo-se fora de lugar e consumido pela culpa, não acreditava que poderia consolá-la. Ainda assim, sabia que deveria tentar, embora se sentisse incapaz de ser o amigo que Francesca precisava. Ellen, ao ver a luta interna de Michael, tentou lhe dar forças para enfrentar a situação. Michael, sentindo-se oprimido, negou com firmeza sua capacidade de ajudar naquele momento. Desesperado e sentindo-se um covarde, ele partiu, deixando Francesca sozinha em sua dor. Capítulo 4. O mês após o aborto espontâneo de Francesca foi um verdadeiro inferno para Michael. Cada novo dever como conde de Kilmartin o fazia sentir como se estivesse empurrando mais longe o espírito de John. Em breve seria como se John nunca tivesse existido, especialmente agora que o bebê que teria sido seu último legado também havia desaparecido. Michael resistia a se mudar para a casa Kilmartin, não estava pronto para enfrentar a ausência de John em cada canto, e preferia a solidão de seu pequeno apartamento. Mas Francesca, desesperada por sua distância, finalmente o visitou. Ao vê-la em seu apartamento, ele sentiu um turbilhão de emoções: surpresa, culpa e um desejo reprimido. Francesca, com lágrimas nos olhos, disse que sentia falta dele e o acusou de evitá-la. Michael, incapaz de lidar com a situação, tentou explicar que não sabia como consolá-la. Francesca, furiosa e magoada, exigiu que ele entendesse seu sofrimento. Intensity de conversamento. E Michael se sente mais preso e culpado do que nunca. Em meio à dor compartilhada, Francesca lhe confessou sua raiva e frustração. Michael, incapaz de suportar a carga emocional, finalmente cedeu e a abraçou, permitindo que ela chorasse em seus braços. Embora desejasse consolá-la, não podia evitar sentir-se impotente e culpado por ainda desejá-la. A conversa atingiu um ponto crítico quando Francesca mencionou que o bebê teria precisado de um pai, insinuando que Michael teria ocupado esse lugar. Essa declaração destroçou Michael, levando-o a um ponto de ruptura emocional. Michael, com uma mistura de desespero e raiva, gritou para Francesca que não podia ser John, que não podia ocupar seu lugar. A soltou bruscamente, deixando Francesca assustada e desconcertada. Ela, sentindo-se rejeitada e sem saber o que fazer, decidiu ir embora. Antes de partir,
Disse a Michael que talvez fosse melhor que não se vissem por um tempo. De volta ao seu escritório, Michael tentou afogar suas mágoas em uísque, mas percebeu que o álcool não aliviava sua dor. Entendeu que não podia continuar assim, em um momento de clareza, decidiu que precisava se afastar. Pediu a seu ajudante de ordens que preparasse tudo para uma viagem à Índia, decidido a colocar distância entre ele e Francesca para evitar mais sofrimento. Segunda parte. Capítulo 5. Francesca ansiava por ter um bebê. Esse desejo havia crescido com o tempo, até que finalmente pôde reconhecê-lo e aceitá-lo. Começou com uma leve pontada ao ler as cartas de sua cunhada Kate, que falavam de sua filha Charlotte. No entanto, a dor se tornou mais profunda quando sua irmã Daphne chegou à Escócia com seus filhos, enchendo a casa de vida e risos. A diferença entre a casa cheia de crianças e o vazio quando se foram foi esmagadora para Francesca. Em sua estadia em Kent durante o Natal, sentiu-se ainda mais sozinha ao ver como as crianças da família eram levadas para a cama. Esse sentimento de vazio a levou a tomar a decisão de mudar sua vida. Não se sentia infeliz, havia encontrado uma forma de vida confortável e agradável como condessa de Kilmartin, administrando a propriedade com eficácia e sem a intervenção de Michael. No entanto, desejava um bebê e, para isso, sabia que teria que se casar novamente. Embora a ideia de mudar seu sobrenome e comprometer-se com outro homem lhe parecesse estranha, decidiu superar seu medo e fazer os preparativos necessários. Decidiu ir a Londres antes do habitual para começar a temporada social e buscar um marido. Precisava de um novo guarda-roupa e estava disposta a deixar de lado o luto e as cores sombrias para usar cores vivas como o azul, o rosa e o carmesim. Estava decidida a começar uma nova etapa em sua vida. Enquanto isso, Michael, que estava há 4 anos na Índia, decidiu retornar à Grã-Bretanha. Havia encontrado uma certa paz na Índia, longe de Francesca, mas sabia que era hora de voltar. O trabalho na Índia lhe havia dado uma nova perspectiva e um sentido de propósito, mas o constante conhecimento de que Francesca estava perto havia sido um peso sobre ele. Agora, esperava poder enfrentá-la e ser seu amigo, embora ainda a amasse profundamente. Ao chegar a Londres, Francesca encontrou uma casa fria e mal preparada devido à sua chegada inesperada. Decidiu ir à biblioteca, que era mais quente e acolhedora. Ao entrar, encontrou Michael aquecendo as mãos junto ao fogo. A surpresa de vê-lo foi esmagadora, mas tentaram manter uma conversa cordial. Michael, por sua vez, tentava esconder seu desejo por ela e manter uma atitude despreocupada. Francesca expressou sua raiva por sua partida sem aviso prévio e sua distância emocional durante esses anos. Michael, sentindo-se culpado e frustrado, pediu desculpas. Apesar da tensão, ambos tentaram retomar sua amizade, embora as feridas do passado e os sentimentos não resolvidos complicassem a situação. Finalmente, Francesca se ofereceu para ceder-lhe seu quarto para que ele pudesse descansar, mas Michael insistiu em ficar na biblioteca. A conversa entre eles revelou que ambos haviam mudado, mas também que ainda havia uma conexão profunda. Francesca expressou seu desejo de que as coisas voltassem a ser como antes, quando eram amigos inseparáveis. Michael, por sua vez, tentava aceitar seu novo papel como conde e encontrar uma maneira de estar perto de Francesca sem sucumbir a seu amor por ela. Francesca se despediu com um sincero desejo de que Michael se sentisse bem-vindo e ele, embora ainda lutando com seus sentimentos, também expressou sua alegria por vê-la novamente. Ambos sabiam que o caminho para a reconciliação seria difícil, mas estavam dispostos a tentar. Capítulo 6. Quando Michael acordou na manhã seguinte, a casa Kilmartin já estava perfeitamente abastecida e funcionando como devia. Um esplêndido café da manhã o esperava na sala de jantar, mas Francesca não estava em lugar nenhum. Ao perguntar ao mordomo, ele entregou-lhe uma nota na qual Francesca explicava que se havia mudado para a casa de sua mãe em Bruton Street para evitar fofocas, mas o convidava a visitá-la. Ele decidiu ir a pé até a casa número 5, aproveitando o ar ameno e os sons e cheiros únicos de Londres. Enquanto caminhava, refletia sobre como se sentia um estrangeiro em sua própria cidade.
A Índia lhe havia dado uma sensação de pertencimento e propósito, mas agora, de volta, Londres lhe parecia estranhamente desconhecida. Ao chegar à casa dos Bridgerton, foi recebido calorosamente por Violet, a mãe de Francesca, que insistiu para que a chamasse pelo nome. Violet o convidou para tomar chá, e logo se juntou Francesca, que se mostrava um pouco severa, mas satisfeita em vê-lo. A conversa foi fluida e agradável, como se o tempo não tivesse passado. Michael apreciou o chá e as histórias de Violet sobre um baile com tema indiano ao qual tinha assistido. Após o chá, Francesca e Michael saíram para caminhar pelo Hyde Park. O sol brilhava e o clima estava agradável. Francesca comentava o quanto parecia como nos velhos tempos, passeando juntos. Michael mencionou sua surpresa ao descobrir que Francesca havia se mudado, e ela explicou seu raciocínio, expressando seu desejo de não voltar a morar na casa de sua mãe mais do que o necessário. A conversa derivou para os planos de Michael agora que havia retornado, e Francesca sugeriu que ele ocupasse seu assento no parlamento e se casasse. Michael, um pouco irritado, pediu mais tempo antes de considerar essas questões. Francesca brincou sobre as mães que brigariam para casá-lo com suas filhas, e Michael, embora inicialmente relutante, começou a ver o humor na situação. Enquanto caminhavam, Francesca falou de seu desejo de viajar, mas de repente ficou olhando à distância. Ao notar sua distração, Michael perguntou o que ela estava olhando, e ela, após um longo silêncio, confessou seu desejo de ter um bebê. A confissão de Francesca deixou Michael perplexo. Ele não sabia como responder a um desejo tão íntimo e pessoal, especialmente vindo dela, que sempre foi tão reservada sobre seus sentimentos. Enquanto continuavam a caminhar, Michael tentou compreender a profundidade de seu anseio e o que significava para ela. As palavras de Francesca ressoaram em sua mente. Seu desejo de ter um bebê, um novo começo, era um reflexo de sua própria necessidade de avançar e encontrar um propósito renovado em sua vida. Michael sabia que seu retorno a Londres significava enfrentar não apenas suas próprias incertezas, mas também apoiar Francesca em sua busca por felicidade e plenitude. Capítulo 7. Em uma carta do Conde de Kilmartin para sua esposa, ele descreve como encontrou satisfação em seu trabalho em Madras e como adotou o costume europeu de viver fora da cidade. Madras tem um charme particular, com seu céu de um azul ofuscante, evocando imagens gregas. Em Londres, Francesca declara a Michael seu desejo de ter um filho, surpreendendo seu interlocutor. Com 26 anos e após ter perdido seu marido John, Francesca expressa sua intenção de se casar novamente, não por amor, mas com o objetivo de ter um filho. Michael, confuso e tentando compreender, sugere que primeiro ela precisaria de um marido, ao que Francesca responde que por isso voltou a Londres, com a intenção de comprar um marido, sem ter alguém específico em mente ainda. Francesca se mostra decidida, mas também consciente das dificuldades que poderia enfrentar, especialmente considerando seu aborto espontâneo anterior. Michael tenta consolá-la, mas ela continua sentindo uma mistura de dor e determinação. Enquanto conversam, Francesca se dá conta de que Michael é muito atraente, algo que a desconcerta e a assusta. De volta a casa, Francesca decide imediatamente procurar sua mãe, Violet, para visitar a modista e trocar seus vestidos de meio luto. Durante o trajeto, Francesca pergunta a Violet por que ela nunca se casou novamente. Violet conta como a morte repentina de seu marido a deixou atordoada e sem desejo de se casar de novo, encontrando consolo em seus filhos e na estabilidade econômica que seu marido lhes deixou. Francesca, por sua vez, expressa seu desejo de encontrar alguém adequado, embora não igual a John, e seu medo de desonrar sua memória. Michael, por sua vez, se afunda em seu mau humor, lidando com as lembranças e pertences de John que ainda enchem sua casa. A ideia de Francesca se casar novamente e ter filhos lhe é perturbadora, mas ele percebe que não pode fazer nada a respeito. Enquanto debate com suas emoções, o desconforto físico e mental o leva a se retirar para sua cama, antecipando uma longa noite de reflexões. Capítulo 8. Francesca e sua família esperavam por Michael para o jantar, mas ele não apareceu.
Francesca estava inquieta, pois a lembrança de seu encontro perturbador no parque ainda estava fresca. A irmã mais nova, Jacintin, comentava desdenhosamente sobre a reputação de Michael, o que irritava Francesca, que o defendia apesar de tudo. Decidida a descobrir o motivo de sua ausência, Francesca vai sozinha até a casa que o Martin. Ao chegar, é recebida pelo lacaio, que confirma que Michael está em casa. Francesca sobe até seu quarto e o encontra doente, prostrado na cama com uma febre alarmante. Ele tenta minimizar seu estado, mas finalmente admite que sofre de malária, uma doença que contraiu na Índia. Francesca, horrorizada e preocupada, se dispõe a cuidar dele, apesar de ele insistir que não é necessário. Francesca, decidida a ajudar, vai buscar um cobertor adicional e o coloca em Michael. Depois pergunta pelos medicamentos que ele precisa. Encontra um frasco de quinina, o remédio para a malária, e se certifica de que esteja disponível para seu próximo ataque de febre. Michael se mostra agradecido por sua companhia, admitindo que sua presença torna a situação mais suportável. Na manhã seguinte, Michael se sente um pouco melhor, embora ainda fraco. Francesca, que passou a noite em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dele, acorda e pergunta como ele se sente. Michael explica que a febre vai e vem a cada 2 dias, e que não há muito mais a fazer além de esperar. Francesca decide que devem ocultar a verdade de sua mãe e da família para evitar preocupações desnecessárias. Antes de ir para casa para tranquilizar sua mãe, Francesca promete voltar em breve e continuar cuidando de Michael. Apesar das dificuldades e da tensão, a situação reforça o vínculo entre eles, mostrando a profundidade de sua conexão e a importância que tem um para o outro. Capítulo 9. Ocultar a doença de Michael não foi uma tarefa fácil. Enquanto Francesca e Michael conseguiam manter a aristocracia afastada com desculpas sobre sua instalação na nova casa, controlar os criados e a própria família Bridgerton era muito mais complicado. E Jacintin, com sua curiosidade insaciável, constantemente questionava por que Francesca visitava a casa que o Martin todos os dias. Francesca tentava desviar a atenção e evitar as perguntas, mas sua irmã não se dava por vencida facilmente. A situação piorou quando Violet, a mãe de Francesca, decidiu acompanhá-la à casa que o Martin. Violet desejava ver Michael, e Jacintin também insistia em ir, o que preocupava ainda mais Francesca. Diante da insistência de sua mãe, Francesca decide ir sozinha ver Michael antes que os outros cheguem, para se certificar de que ele esteja apresentável e preparado para a visita inesperada. Ao chegar à casa, Francesca encontra Michael desfrutando de um raro momento de paz. Ela informa nervosamente que Violet está por chegar e que acredita que eles dois estão envolvidos em um romance. Michael, surpreso mas divertido pela ideia, tenta acalmar Francesca, embora ela esteja visivelmente agitada e horrorizada com a insinuação. Michael, com seu habitual sarcasmo, tenta brincar sobre a situação, mas Francesca não consegue ver o lado engraçado da situação. A chegada de Janete e Ellen, as mães de Michael, a casa que o Martin alivia parte da pressão sobre Francesca. Elas tomam controle da situação, garantindo que a doença de Michael se mantenha em segredo para evitar que sua reputação seja afetada. Com a chegada das mães, Francesca pode se concentrar em seus próprios planos de casamento sem a constante vigilância e preocupação por Michael. Michael, à medida que se recupera, assume suas novas responsabilidades como conde com diligência. Francesca observa como Michael organiza reuniões com o primeiro-ministro, o advogado da família e o administrador das propriedades, admirando sua capacidade de lidar com suas novas obrigações. Janete e Ellen também garantem que Michael esteja pronto para os eventos sociais, insistindo que ele visite o alfaiate para ter trajes adequados para a temporada. Durante o café da manhã, Janete e Ellen elogiam Michael por sua recuperação e lhe lembram que deve comparecer à festa de aniversário de Violet. Embora inicialmente relutante, Michael aceita a necessidade de participar da vida social, entendendo a importância de manter as aparências e cumprir com seus deveres. Francesca e Michael continuam sua dinâmica de provocações mútuas, com Francesca aproveitando a oportunidade de irritar Michael. No entanto, ela também percebe que Michael mudou,
assumindo seu papel de conde com seriedade e dedicação. Embora continue vendo Michael como seu amigo e confidente, um momento de compreensão mútua a faz questionar a natureza exata de sua relação. Capítulo 10. Francesca estava na festa de aniversário de sua mãe, cercada pela curiosidade implacável da alta sociedade londrina. A senhora Featherington, uma conhecida fofoqueira, se aproximou para interrogá-la sobre Michael, o novo conde de Kilmartin, antes de se afastar. Francesca já estava exausta de repetir as mesmas respostas, pois desde que se anunciou a presença de Michael na festa, todos queriam saber sobre ele. Então apareceu Lady Danbury, a anciã franca e arisca que costumava infundir respeito apenas com sua presença. Francesca, apesar de tudo, a achava divertida. Lady Danbury, com sua bengala batendo no chão, reclamava do mistério sobre a idade de Violet, a mãe de Francesca, e também perguntou diretamente sobre Michael. Francesca, tentando manter a compostura, explicou que ele ainda não havia chegado, embora se esperasse que o fizesse. Francesca observou como Lady Danbury se dirigia a Colin, seu irmão, deixando-a novamente sozinha. Com a necessidade de escapar de mais perguntas inquisitivas, Francesca decidiu se juntar à sua irmã Eloise e suas cunhadas Kate e Sophie. Apesar de seus melhores esforços para evitar falar sobre Michael, a conversa rapidamente se concentrou nele. Eloise e as outras brincaram sobre a situação, mas Francesca estava claramente frustrada. Ela se dava conta de que a presença de Michael não apenas atraía a atenção de todas as mulheres casadoiras, mas também a das casadas que buscavam uma aventura. Isso só aumentava sua impaciência por sua chegada para acabar com as especulações. Finalmente, Michael apareceu, cercado de mulheres que riam coquetes de suas palavras. Francesca, ao ver como todas o admiravam, sentiu uma mistura de irritação e algo que não queria reconhecer como ciúmes. Sophie sugeriu que Francesca devia ir cumprimentar Michael em público para demonstrar a boa relação entre eles e sua aceitação do novo conde. Embora a contragosto, Francesca aceitou a sugestão, consciente da lógica por trás dela. Antes de se dirigir a Michael, Francesca decidiu tomar um momento para se recompor. Ela se encaminhou ao toalete das senhoras, ouvindo Eloise chamá-la de covarde em voz baixa. A palavra ressoou em sua mente, fazendo-a sentir-se ainda mais decidida a enfrentar Michael e demonstrar que não havia perdido sua valentia. Enquanto Francesca se preparava para o encontro inevitável, percebia a nova dinâmica entre ela e Michael. Já não eram apenas amigos e confidentes. Agora eram um conde e uma viúva, e suas interações seriam observadas e analisadas por todos ao seu redor. Embora não pudesse negar a atração que sentia, sabia que devia manter sua compostura e enfrentar a situação com a dignidade que se esperava dela. Capítulo 11. Michael notou Francesca no momento em que ela entrou no salão de baile. Ela estava deslumbrante com seu vestido azul e um novo penteado. Ele a observou enquanto ela saía pela porta do lado noroeste, provavelmente indo ao toalete das senhoras. Sempre soube onde Francesca estava, como se tivesse um sexto sentido para detectá-la em qualquer lugar. Esse conhecimento constante lhe causará dor durante anos, e embora a distância tivesse aliviado um pouco seu tormento, a lembrança de Francesca nunca se desvanecera completamente, nem mesmo na distante Índia. Agora, de volta a Londres, Michael se encontrava rodeado de mulheres que competiam por sua atenção. As damas da alta sociedade estavam ansiosas para apresentá-lo às suas filhas solteiras, enquanto as mulheres casadas buscavam aventuras. Embora a princípio isso lhe parecesse divertido, logo percebeu que se tornaria um fardo. Francesca voltou ao salão e Michael decidiu se aproximar dela, apesar de ter que abrir caminho entre a multidão. Quando seus olhares se encontraram, Francesca sorriu levemente, e Michael sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo mais uma vez. Sempre que acreditava conhecê-la completamente, ela mudava de alguma forma, mantendo-o sempre fascinado e desesperado. Eles se encontraram no meio do caminho e começaram a conversar. Michael tentou manter a compostura, mas Francesca logo percebeu que algo o perturbava. Ela se divertia com a situação, rindo de como as mulheres o perseguiam,
mas não compreendia a dor que suas palavras lhe causavam. Michael havia cultivado sua reputação de libertino precisamente para proteger seu verdadeiro sentir por Francesca, para que ela nunca suspeitasse o quanto significava para ele. A conversa se tornou incômoda quando Francesca lhe sugeriu que dançasse com outras mulheres, insinuando que deveria considerar o casamento. Michael, ferido e amargurado, respondeu com sarcasmo, o que levou a uma troca tensa entre os dois. Finalmente, Francesca se afastou, deixando Michael com um sorriso amargo enquanto contemplava o salão de baile. No dia seguinte, Francesca se sentia mal pela conversa da noite anterior. A chegada de inúmeras flores em sua casa a deixou desconcertada. Os cartões dos admiradores, desde o Marquês de Chester até o Visconde de Trevelston, enchiam seu salão. Janete, a mãe de John, a apoiava e a encorajava a aceitar sua nova realidade como uma viúva desejável no mercado matrimonial. Quando Michael entrou na sala e viu as flores, mostrou-se irritado e ciumento. Francesca lhe explicou que ambos estavam na mesma posição de serem perseguidos pela sociedade, mas Michael não pôde ocultar sua amargura. Embora tenha tentado se desculpar por seu comportamento na noite anterior, Francesca notou que algo nele havia mudado. Apesar das desculpas, a tensão entre eles não desapareceu completamente, e Francesca ficou se perguntando se algum dia voltariam a ter a mesma relação de antes. Capítulo 12. Michael estava sentado em seu clube, refletindo sobre suas recentes interações com Francesca e a confusão que sentia. A festa de aniversário de Violet Bridgerton o havia deixado com uma sensação de irritação e arrependimento. Francesca tinha estado tão feliz ao mencionar a possibilidade de que ele encontrasse o amor, mas Michael só conseguiu responder com sarcasmo e frieza. Sabia que Francesca, com sua mente analítica, já estava pensando em possíveis candidatas para ele, o que lhe parecia patético e insuportável. Michael sabia que logo Francesca encontraria um marido e se mudaria da casa, o que significava que não teria que vê-la todos os dias. Embora continuassem sendo amigos, a frequência de seus encontros diminuiria drasticamente. No clube, Sir Geoffrey Fowler se aproximou de Michael e começou uma conversa trivial, mas logo abordou o tema que lhe interessava: Francesca. Michael sentiu como se tivesse levado um soco ao ouvir que Sir Geoffrey planejava cortejar Francesca. Tentou manter a calma, mas a conversa superficial sobre o dote duplo de Francesca e a expectativa de se livrar dela o encheram de ira. Mais tarde, chegou o Visconde Trevelston, que também tinha intenções de cortejar Francesca. Michael, já irritado, teve que suportar outra conversa sobre as qualidades de Francesca e as vantagens de se casar com ela. A situação piorou quando Lord Ardwick, um homem grosseiro e bêbado, fez comentários lascivos sobre Francesca, o que levou Michael a atacá-lo fisicamente. O incidente chamou a atenção de Colin Bridgerton, o irmão de Francesca, que convidou Michael para uma conversa em particular. Colin, com sua astuta observação e inteligência aguda, sugeriu que Michael deveria se casar com Francesca. Michael, preso entre seus sentimentos e sua lealdade ao falecido primo John, não pôde evitar a confrontação com Colin. Colin, sempre perspicaz, sugeriu que Francesca poderia se precipitar na escolha de um marido devido ao seu desejo de ter filhos. Michael, embora soubesse que Francesca era forte o suficiente para deixar um casamento infeliz, percebeu que a preocupação de Colin não era infundada. A conversa deixou Michael com uma revelação impactante. Ele desejava se casar com Francesca. No entanto, a culpa e a consciência de ter desejado secretamente a morte de John o mantinham preso em um dilema moral. Finalmente, Michael se retirou, consciente de que nunca poderia parar de pensar em Francesca e no que poderia ter sido. Capítulo 13. Durante uma semana inteira, Francesca se viu cercada de flores, bombons e poemas recitados em voz alta na entrada de sua casa. A atenção que recebia superava até mesmo a das debutantes mais jovens e belas, transformando cada dia em um desfile interminável de pretendentes. Michael, por sua vez, não suportava essa situação, achando repulsivo encontrar continuamente os admiradores de Francesca. Embora ele também tivesse admiradoras,
Não lhe parecia justo que elas não pudessem visitá-lo livremente, como faziam os pretendentes de Francesca. Michael se sentia preso pela conversa que tivera com Colin Bridgerton. A sugestão de se casar com Francesca o perseguia constantemente. Embora jamais tivesse considerado seriamente essa ideia, agora não conseguia parar de pensar nela. Sabia que, se Colin suspeitava, eventualmente Francesca também poderia descobrir, e isso o enchia de terror. Certa noite, durante um baile na casa dos Burwick, Michael não conseguia desviar o olhar de Francesca, que estava radiante em um vestido verde. Sua mãe, Ellen, lhe sugeriu que dançasse com ela, mas ele se desculpou, prometendo que o faria depois de terminar sua taça. No entanto, quando finalmente se decidiu a procurá-la, Francesca havia desaparecido do salão. Com o coração apertado, Michael saiu ao jardim, seguindo a voz de Francesca. Ele a encontrou com Sir Geoffrey Fowler, que havia se excedido em suas atenções. Francesca, presa contra uma árvore, tentava se livrar dos avanços de Sir Geoffrey. Michael, ao ver a cena, lançou-se sobre ele com uma fúria descontrolada, derrubando-o ao chão e plantando uma bota em seu peito. Francesca tentou acalmar Michael, temendo as consequências de um confronto tão violento. Michael, cheio de raiva, advertiu Sir Geoffrey que, se voltasse a se aproximar de Francesca, ele o mataria. Sir Geoffrey, aterrorizado, se escafedeu rapidamente, deixando-os sozinhos no jardim. Francesca, surpresa e agradecida, tentou se desculpar por ter saído ao jardim com Sir Geoffrey. Michael, ainda furioso, disse que não era a culpa dela. A intensidade da situação a deixou sem palavras. Michael, com a respiração agitada, parecia estar sofrendo. Francesca tentou consolá-lo, mas ele se mostrou distante e magoado. Decidindo que o melhor era voltar para casa, Francesca pediu a Michael que se encarregasse de apresentar suas desculpas no salão. Enquanto se dirigiam à carruagem, ela perguntou como ele soubera que estava no jardim. Michael, com tristeza na voz, confessou que sempre a estava observando. Essa resposta a deixou pensando a noite toda, sentindo-se mais confusa do que nunca sobre seus sentimentos por Michael. Capítulo 14. 3 horas depois de voltar para casa, Francesca ouviu o som da porta principal se fechando com força, sinal de que Michael havia retornado. Janete e Ellen já tinham chegado e lhe disseram que Michael tinha ido ao clube depois do baile, provavelmente para evitá-la. No entanto, Francesca sentia uma necessidade inexplicável de vê-lo e ouvi-lo, de se certificar de que tudo estava bem entre eles. Sem pensar muito, saiu para o corredor assim que ouviu seus passos na escada. Michael, visivelmente cansado, se surpreendeu ao vê-la. Francesca ficou sem palavras ao notar o quanto ele era atraente, com a gravata solta e o cabelo desarrumado. Embora não tivesse nada preparado para dizer, a única coisa que conseguiu articular foi um simples cumprimento. Michael, com voz cansada, respondeu que estava bem e que só queria descansar. Francesca aproveitou a oportunidade para agradecer-lhe por tê-la defendido de Sir Geoffrey, embora Michael se mostrasse sarcástico e paternalista a respeito. Apesar de sua aparente indiferença, Francesca não podia deixar de sentir que algo estava errado entre eles. Com determinação, perguntou-lhe por que estava tão zangado com ela. Michael negou estar zangado, mas Francesca insistiu, convencida de que havia algo mais. A tensão entre eles aumentou até que Michael, cansado da insistência de Francesca, sugeriu que ela fosse para a cama. No entanto, Francesca se recusou a sair sem obter uma resposta clara. A situação se intensificou quando ela o seguiu até seu quarto, uma ação que quebrou todas as normas de decoro. Dentro do quarto, Francesca confrontou Michael, exigindo que ele explicasse seu comportamento. Michael, com a voz cheia de raiva contida, pediu-lhe que saísse. Mas Francesca, com a voz embargada pela emoção, perguntou-lhe se sua raiva se devia à sua intenção de se casar novamente. Michael ficou em silêncio, incapaz de articular seus sentimentos. Desesperada por entender, Francesca expressou suas dúvidas sobre se casar novamente seria uma traição à memória de John.
Confessou que desejava ter um filho e que essa era a principal razão pela qual considerava um novo casamento. Michael, comovido por sua angústia, sentiu uma mistura de dor e desejo. Francesca se virou, dando as costas para Michael, incapaz de conter suas emoções. Michael, impulsionado por uma mistura de sentimentos, se aproximou dela, colocou suas mãos em seus ombros e a virou suavemente. Nesse momento, seus olhares se encontraram e tudo mudou. O desejo que haviam reprimido por tanto tempo emergiu com força. Michael a beijou, um beijo suave e tentador que despertou todos os seus sentidos. O beijo se intensificou, e Francesca, embora consciente de que estava errado, não pôde resistir. Seus corpos se aproximaram, e Michael explorou sua boca com uma paixão contida durante anos. Francesca, perdida na intensidade do momento, se deixou levar, acariciando e respondendo a seu beijo com igual fervor. Quando Michael deslizou a mão até seu peito, Francesca se paralisou, percebendo a intimidade do momento. Com um esforço tremendo, se afastou dele, murmurando que não podia continuar. Michael, com uma mistura de desejo e frustração, instou-a a sair se não estivesse disposta a continuar. Francesca fugiu do quarto, sentindo-se sobrecarregada por seus sentimentos. No dia seguinte, decidiu ir para a casa de sua mãe, pouco depois, para a Escócia, fugindo da intensidade de suas emoções e da confusão que sentia por Michael. Capítulo 15. Michael estava lendo a breve carta que Francesca deixará para Ellen e Janete, e não pôde deixar de pensar no quão boa ela era em mentir, especialmente quando podia evitar dizer as coisas cara a cara e fazê-lo por escrito. Francesca inventara uma desculpa sobre uma situação urgente em que o Martin, mencionando um surto de febre motil em entre as ovelhas que requeria sua atenção imediata. Michael sabia que isso era apenas uma fachada para evitar despedir-se pessoalmente. Não acreditava por um momento que houvesse uma urgência real em que o Martin. Se houvesse, Francesca teria informado, já que ele era o conde e ela respeitava sua posição. A verdadeira razão de sua partida era evidente para Michael. Ela estava fugindo. Depois do beijo que compartilharam, Francesca estava claramente desconfortável e decidirá colocar distância entre eles. Embora Janete e Ellen mencionassem que sentiam falta de sua companhia, não mostravam preocupação por sua partida. Michael, por outro lado, estava sentado em seu escritório, lutando com um sentimento de autoflagelação. Ele a beijara, e isso arruinara tudo. 6 anos mantendo seus sentimentos em segredo, representando seu papel perfeitamente. Mas com um único beijo, tudo desmoronara. Aquele beijo superara todas as suas fantasias, e agora ele sofria mais do que nunca, consciente do que não podia ter. A amizade entre eles estava irremediavelmente danificada, e Francesca se esforçaria para evitá-lo. Michael sabia que ela fora para a Escócia para escapar dele. Michael ainda não compreendia completamente como tudo acontecerá. Lembrava-se claramente do momento em que não pôde resistir a se aproximar dela. Estava tão perto que podia tocá-la, e quando ela se virou, não pôde evitar beijá-la. Aquele beijo foi inevitável, algo que simplesmente tinha que fazer. Enquanto refletia sobre isso, Michael amassou uma folha de papel na mão, rodeado de papéis amassados no chão de seu escritório. Decidiu que tinha que fazer algo para superar seus sentimentos, e decidiu buscar companhia feminina. 3 horas depois, Michael chegou à porta de seu clube em um estado de ânimo terrível. Visitará La Belle Maison, um bordel discreto e de bom tom, buscando uma mulher para deixar sua mente em branco. Mas nenhuma das mulheres presentes podia satisfazê-lo. Não queria uma loira, nem uma morena, nem uma ruiva. Percebeu que não podia fazer amor com nenhuma mulher. Estava preso em seu desejo por Francesca. Então foi para seu clube, onde podia beber em paz. No clube, encontrou Colin Bridgerton, que, para sua consternação, decidiu sentar-se com ele. Colin, com sua habitual jovialidade, mencionou a partida de Francesca para a Escócia, sugerindo que era surpreendente, dado que a temporada social acabará de começar. Michael, irritado pela conversa, não podia evitar sentir-se ainda mais frustrado. Colin continuou,
insinuando que Michael deveria se casar com Francesca. Michael, com o coração partido, não pôde mais que resmungar em resposta. Colin, no entanto, não se deixou intimidar e continuou pressionando, afirmando que não havia motivo para que não se casasse com ela, a não ser os que Michael inventava. Finalmente, Colin revelou que estava noivo de Penelope Featherington. O que pegou Michael completamente de surpresa. Colin explicou que Francesca gostaria de saber, e Michael concordou que alguém deveria informá-la. Colin, aproveitando a oportunidade, sugeriu que Michael deveria ir pessoalmente à Escócia para comunicar a notícia. Michael, sem nada a perder, decidiu que aceitaria a sugestão de Colin. Chegará o momento de enfrentar seus sentimentos e tentar convencer Francesca a se casar com ele. Vários dias depois, Michael se encontrava diante da porta principal de Kilmartin, o lar de sua infância. Sentia uma mistura de nostalgia e determinação enquanto se preparava para enfrentar Francesca. Ensaiara 1000 vezes o que lhe diria e estava decidido a convencê-la a se casar com ele. Embora soubesse que Francesca poderia resistir, estava disposto a lutar por seu amor. Michael bateu à porta, esperando que sua chegada não fosse completamente inesperada. Quando a porta se abriu, sentiu seu coração acelerar. Estava pronto para o que fosse, disposto a fazer tudo o que fosse possível para ter uma chance com Francesca. Capítulo 16. Francesca estava em Kilmartin, tentando se submergir nas tarefas cotidianas para esquecer o beijo que Michael Stirling lhe dera em Londres. Embora lidasse com os assuntos da casa com habilidade, nada conseguia distraí-la da culpa e da vergonha que sentia por desejar Michael, o primo e melhor amigo de seu falecido marido, John. Ela fugiu para a Escócia, preferindo ser covarde e evitar a tentação que Michael representava. A rotina em Kilmartin, longe de acalmá-la, a deixava nervosa e agitada, fazendo-a buscar longas caminhadas pelo campo para se cansar fisicamente e encontrar um pouco de paz. No entanto, naquele dia, ao retornar à mansão após uma caminhada, foi recebida por Davis, o mordomo, que lhe informou que tinha uma visita inesperada. Michael havia chegado. Apesar de suas tentativas de se preparar mentalmente para o encontro, Francesca não pôde evitar sentir-se sobrecarregada pela presença de Michael no salão rosa. Ele, com uma aparência um pouco desalinhada pela viagem, a esperava junto a uma janela. Sua figura mais primitiva e feroz do que nunca a deixou sem fôlego. Michael trouxe notícias surpreendentes. Seu irmão Colin havia se comprometido com Penelope Featherington, algo que Francesca recebeu com surpresa e alegria. Mas a verdadeira razão da visita de Michael era outra. Com uma firmeza inesperada, ele lhe propôs casamento, argumentando que a união era lógica e benéfica para ambos. Francesca, atônita, tentou processar a proposta. Apesar de seus sentimentos conflitantes, Michael lhe expôs os benefícios de sua união. Ela manteria seu título e posição, e não precisaria se mudar. Michael se aproximou dela com determinação, enquanto Francesca lutava com suas emoções e tentava rejeitar a ideia, sentindo que tudo o que ele propunha era insensato. Mas Michael, sem se intimidar, expressou que havia pensado profundamente sobre isso e estava convencido de que era o melhor para ambos. A tensão entre eles aumentou. Francesca, desesperada, tentou terminar a conversa e se dirigiu à porta, mas Michael a deteve, tocando suavemente seu braço. A proximidade e o toque de Michael a fizeram estremecer. Com uma voz que ressoava profundamente, ele perguntou se ela não desejava outro beijo, deixando-a ainda mais confusa e agitada, enquanto o peso da situação caía sobre ela. Capítulo 17. Michael se encontrava em uma encruzilhada emocional e racional. Tentará persuadir Francesca com argumentos lógicos, mas compreendeu que só a paixão poderia convencê-la. Ele a desejava profundamente, um desejo que havia crescido exponencialmente desde aquele beijo em Londres. Embora seu amor fosse unilateral, decidiu que deveria seduzi-la para prendê-la a ele de maneira irrefutável. Com essa determinação, Michael se aproximou de Francesca, transbordando sensualidade e segurança. Ela, visivelmente nervosa, tentava recuar, mas a proximidade de Michael a detinha.
À medida que ele a acariciava e beijava, Francesca começou a sucumbir às próprias emoções e desejos. Michael a levou a um estado de completa vulnerabilidade, beijando e tocando cada parte de seu corpo com uma precisão calculada, mas cheia de fervor. Francesca, sobrecarregada pelas sensações, não pôde resistir mais. Seu corpo respondia a cada carícia de Michael, e seus gemidos refletiam um prazer incontrolável. Michael, consciente de seu poder sobre ela, a levou até o limite do êxtase. A paixão entre eles se tornou palpável, e o controle que Francesca tentava manter se desvanecia diante da intensidade do momento. Michael, ajoelhado diante dela, beijou-a em sua intimidade, provocando tremores de prazer em Francesca. Cada beijo, cada carícia, a aproximava mais do ponto de não retorno. Quando Francesca expressou sua necessidade, Michael soube que não podia esperar mais. Ele a levantou e a levou até a lareira, onde a penetrou com um movimento profundo e decidido. Ambos atingiram o clímax em uma explosão de sensações, e Michael compreendeu que o que sentia por Francesca ia além do desejo físico. Era um amor que tocava sua alma. Capítulo 18. A manhã seguinte trouxe uma tempestade de emoções para Francesca. Ela estava imersa em uma mistura de ódio e arrependimento por ter cedido à paixão com Michael. Apesar de seu desejo de chorar, sentia que as lágrimas eram um luxo reservado para as inocentes, e ela já não se considerava uma delas. Odiava-se por trair seus princípios e seu coração, cedendo a uma paixão que superava tudo o que havia conhecido com seu falecido marido, John. A culpa e o desejo se misturavam, deixando Francesca em um estado de confusão e desassossego. Não queria enfrentar Michael e, em uma tentativa de escapar, saiu de casa ao amanhecer. Caminhou sem rumo, buscando qualquer lugar onde pudesse evitar encontrá-lo. Mas a chuva começou a cair, e logo se viu obrigada a se refugiar sob uma árvore, onde Michael a encontrou após horas de busca. Michael, encharcado e preocupado, insistiu para que voltassem para casa, mas Francesca mostrou-se relutante e mal-humorada. Apesar de sua raiva, Michael a ajudou a montar em seu cavalo e a levou até a antiga casa do jardineiro, o único refúgio próximo. A tempestade se intensificava, e a situação forçou Francesca a aceitar sua ajuda. A casinha do jardineiro era pequena e aconchegante, com um único cômodo. Michael, ensopado e sujo por ter improvisado um abrigo para seu cavalo, tentou acender um fogo enquanto Francesca o observava com uma mistura de medo e ressentimento. A tensão entre eles era palpável, e embora Michael tentasse ser amável, Francesca não conseguia evitar sua raiva. Enquanto Michael tirava a roupa molhada, Francesca lutava para manter a compostura. Finalmente, sentou-se perto do fogo, ainda em seu vestido encharcado. Michael, preocupado com sua saúde, insistiu para que ela se aproximasse do calor, mas Francesca resistiu. A conversa derivou para o tema do casamento. Michael lhe lembrou de sua proposta, mas Francesca, amargurada, disse que consideraria. A possibilidade de estar grávida acrescentava uma camada de complexidade à situação. Francesca deixou claro que só se casaria com ele pelo bem de um bebê, o que enfureceu Michael. Apesar da tensão, Michael não podia deixar de amá-la. Aproximou-se dela, pedindo um beijo, e Francesca, apesar de tudo, não se afastou. Quando finalmente se aproximaram, a conexão entre eles se tornou inegável, e Michael soube que Francesca era sua. Capítulo 19. Francesca, com o coração acelerado e o corpo em chamas de desejo, cedeu mais uma vez a Michael. Apesar de cada parte racional de seu ser gritar para parar, seu corpo ansiava por mais. Michael, com suas mãos exploradoras, despiu Francesca com destreza, deixando-a apenas com sua fina camisola. O tecido molhado grudava em seu corpo, tornando-se quase transparente. O olhar de Michael refletia uma emoção intensa, e Francesca entendeu que suas palavras eram mais do que simples elogios. Michael a levantou nos braços e a levou para a cama, onde a despiu completamente. Embora Francesca tivesse a oportunidade de detê-lo, não conseguiu resistir e se aproximou para mais um beijo. Despiando-se lentamente,
Francesca desfrutou do poder que exercia sobre Michael, observando como seu desejo aumentava a cada movimento. Finalmente, com a camisola fora, ela se pôs de pé sobre a cama, mantendo-se fora do alcance de Michael, que a observava com uma mistura de desespero e desejo. Francesca decidiu tomar o controle. Empurrou Michael, fazendo-o cair de costas, e começou a provocá-lo sensualmente. Cada carícia, cada sussurro, cada movimento tinha a intenção de levar Michael ao limite. Enquanto ele a observava com olhos ardentes, Francesca se deliciava em seu poder, sabendo que ele faria qualquer coisa que ela pedisse. Michael, por sua vez, seguia todas as suas instruções, desfrutando de cada momento. Francesca, ainda controlando o ritmo, aproximou-se dele e permitiu que ele usasse uma mão para tocá-la. A sensação foi tão intensa que ela finalmente permitiu que ele usasse as duas mãos. Michael, obedecendo suas ordens, acariciou-a e beijou-a, levando-a a um estado de frenesi. Francesca, sentindo que perdia o controle sobre si mesma, finalmente permitiu que Michael a guiasse. Ele a levantou e a abaixou lentamente sobre seu membro, preenchendo-a completamente. A sensação era esmagadora, e Francesca, sem fôlego, começou a se mover ritmicamente. A cada movimento, o prazer aumentava, e ambos se aproximavam do clímax. Francesca gritava o nome de Michael enquanto seu corpo arqueava e se movia no ritmo dele. Finalmente, ambos alcançaram o orgasmo em uma explosão de sensações. Depois, Michael, ainda com seu nome nos lábios, pediu que ela se deitasse ao seu lado. Francesca, exausta e satisfeita, adormeceu profundamente, sentindo-se segura e amada. Michael permaneceu acordado, sussurrando seu nome e outras palavras de amor, enquanto acariciava suavemente seu cabelo. Capítulo 20. O amanhecer trouxe incerteza para Francesca. Apesar de ter passado momentos íntimos com Michael, não encontrava paz. A lógica ditava que, após compartilhar a cama com ele, deveria aceitar sua proposta de casamento, especialmente considerando as normas de sua sociedade. No entanto, a decisão não parecia clara. Temia enfrentar seus próprios sentimentos, paralisada pela incerteza. Michael não entendia sua reticência. Na noite anterior, após seu encontro na casa do jardineiro, Francesca havia encontrado uma nota dele explicando que levaria Félix ao estábulo e voltaria com outro cavalo. Mas ele trouxe apenas um, obrigando-a a compartilhar a sela com ele, desta vez montando atrás dele. Ao chegarem em casa, ele a levou para o salão rosa e fechou a porta, levantando novamente a questão do casamento. Sua recusa em dar uma resposta imediata enfureceu Michael, que lhe lembrou as implicações de sua intimidade. Na manhã seguinte, Francesca não encontrou Michael ao abrir a porta, mas sim uma criada com uma bandeja de comida. Durante o resto do dia, recebeu várias bandejas com comida, mas nenhuma mensagem dele. Essa inesperada atenção de Michael, que respeitava seu pedido de tempo e espaço, a confundia. Após o café da manhã, Francesca saiu de casa e passou horas caminhando pelos campos, tentando escapar de seus pensamentos e de Michael. No entanto, o cansaço e o frio a obrigaram a retornar. Ao entrar, encontrou Michael na biblioteca, que a convidou para tomar chá com uma afabilidade que a desarmou. Michael a atendeu com uma consideração inesperada, servindo-lhe chá e oferecendo biscoitos. Mostrou-lhe um ramalhete de flores delicadas, gesto que ela não soube como interpretar. Michael explicou que estava cortejando-a, fazendo-a sentir que merecia mais do que apenas um encontro físico. No entanto, suas palavras suaves e sedutoras a desarmaram. A biblioteca, normalmente o lugar menos romântico da casa, tornou-se um espaço de tensão carregada de desejo. Francesca, lutando com seus próprios sentimentos, sentiu-se presa entre o desejo e a razão. Quando ele sugeriu que poderia beijá-la para se despedir, ela se sentiu incapaz de se mover. Michael, com um toque suave e palavras doces, a deixou ainda mais confusa. A despedida, com um simples beijo na mão, tornou-se um momento carregado de significado. Finalmente, Michael sussurrou que sonhasse com ele, mas também ofereceu ficar para algo mais do que um sonho. Francesca,
Incapaz de resistir, decidiu ficar, sucumbindo ao encanto de Michael, que lhe mostrou o quão romântica uma biblioteca pode ser. Capítulo 21. 3 semanas depois, Francesca ainda não havia resolvido o que fazer. Michael lhe havia proposto casamento mais 2 vezes, e ela evitava a resposta, consciente de que aceitar significava enfrentar seus sentimentos por ele, por John e por ela mesma. Dizia a si mesma que só se casaria se ficasse grávida, mas continuava a se deixar seduzir, procurando-o à noite, embora se enganasse pensando que só buscava companhia. Michael, cada vez mais impaciente, escondia sua frustração por trás de gestos românticos. No entanto, ela percebia os sinais sutis de sua exasperação. Após cada conversa evitada sobre o casamento, ele fazia amor com ela com renovada urgência, misturando paixão e raiva. Francesca, incapaz de dizer sim ou não, encontrava-se presa entre o desejo e a culpa, incapaz de quebrar o ciclo de encontros noturnos. Uma manhã, ao notar os primeiros sinais de sua menstruação, Francesca sentiu-se dominada pela tristeza. Sabia que não estava grávida, e embora fosse algo esperado devido a seus ciclos irregulares, o impacto foi devastador. Michael a procurou naquela noite, mas ela o rejeitou, alegando que não era o momento oportuno. Apesar de sua decepção, ele compreendeu e se retirou. A menstruação não durou muito e, quando terminou, Michael discretamente perguntou se já havia passado. Ela, incapaz de mentir, confirmou que sim. Com um sorriso secreto, ele a levou para a cama, ansioso por retomar sua intimidade. Mas justo quando a paixão estava prestes a transbordar, Francesca recuou, presa de uma clareza repentina. Afastou-se dele, e embora ele tenha tentado segui-la, finalmente compreendeu a seriedade de seu conflito interno. Num impulso de desespero, Michael exigiu saber por que ela ainda estava ali se tanto o rejeitava. Francesca, incapaz de encontrar uma resposta coerente, percebeu que precisava ir embora. Michael, devastado, a expulsou de casa, incapaz de suportar mais a incerteza de seu relacionamento. Ela fugiu de casa e se refugiou no mirante que John havia construído para ela. Lá, entre lágrimas e tremores, enfrentou seus sentimentos, perguntando-se do que realmente estava fugindo. Enquanto isso, Michael, consumido pela raiva e desespero, destruiu seu quarto em um acesso de fúria. Após algumas horas de introspecção dolorosa, compreendeu que havia revelado seu amor por Francesca da pior maneira possível. Amara-a por 6 anos e tudo havia terminado num instante de fúria descontrolada. Francesca voltou para casa e bateu timidamente à porta do quarto de Michael. Ele, surpreso, a deixou entrar. Ela, encharcada e tremendo, disse em voz baixa que aceitava casar-se com ele se ele ainda quisesse. Michael, exausto e cético, perguntou por quê. Diante de sua resposta insegura, exigiu uma promessa de que não voltaria atrás. Francesca sincera prometo. Com renovada determinação, Michael a abraçou e a levou para a cama. Naquela noite, ela foi completamente sua, entregando-se sem reservas, aceitando seu amor e seu desejo. A tensão e a paixão que haviam contido por tanto tempo transbordaram, unindo-os em uma conexão inquebrantável. Capítulo 22. Organizar o casamento com Michael revelou-se um desafio inesperado para Francesca, especialmente ao comunicar a notícia à família e aos amigos. Embora tivesse aceitado a ideia de se casar com ele, ainda enfrentava a dificuldade de encontrar as palavras certas para explicar isso aos outros. Janete, que sempre havia apoiado sua decisão de se casar novamente, provavelmente nunca teria considerado Michael como um possível candidato. Sentada em seu escritório, Francesca tentava escrever as cartas, amassando uma folha após outra em seus esforços fracassados. No meio desse processo, Michael entrou com a correspondência, entregando-lhe uma carta de sua mãe. Ao abri-la, ficou surpresa ao ver 4 páginas preenchidas, já que sua mãe geralmente se limitava a 1 ou 2 páginas. Com cada linha que lia, Francesca ficava mais surpresa. Colin e Penélope se haviam casado, antecipando o casamento em mais de um mês, e Heloise, sua irmã, também iria se casar,
com um homem que ela nunca havia conhecido. Michael, ao observar sua reação, tranquilizou-a, lembrando-a de que ele estava na Escócia e provavelmente não houve tempo para informá-la antes. No meio da surpresa e da leve irritação, Michael propôs que se casassem naquele mesmo dia. Sua proposta, inesperada e audaciosa, deixou-a atônita. Embora a ideia de um casamento precipitado a inquietasse, Michael argumentou que na Escócia não precisavam de proclamas e que poderiam se casar rapidamente. No final, Francesca concordou, embora não sem antes impor-lhe a condição de fidelidade absoluta. Naquela mesma noite, Michael, satisfeito com o desfecho dos acontecimentos, refletia sobre seu recém-descoberto estado de marido. O dia havia sido um turbilhão de emoções, e agora, ao se despir para deitar-se, sentia-se impressionado com a realidade de ter Francesca como esposa. Abriu a porta que ligava seu quarto ao dela e parou por um momento, saboreando a nova realidade de seu direito de estar ali. Francesca estava junto à janela, vestindo uma camisola azul que moldava seu corpo. Michael, maravilhado, avançou em sua direção. Ao vê-la hesitar, ele a tranquilizou, assegurando-lhe que tudo havia saído bem. Ele a beijou, sentindo uma nova sensação de pertencimento e a ausência da furtividade e desespero que antes marcavam seus encontros. Ele a beijou longa e suavemente, deslizando as mãos por seu corpo, aproveitando cada momento. Francesca, ainda surpreendida pela intensidade de seus sentimentos, deixou-se levar, sentindo-se mimada e adorada. Michael acariciou-a com ternura, acendendo sua paixão. Levantou-a e levou-a para a cama, onde continuaram sua união, sentindo-se mais conectados do que nunca. Enquanto faziam amor, Francesca percebeu que tudo era diferente. A intensidade de seus sentimentos, a conexão com Michael, tudo era mais profundo e significativo. Ao atingir o orgasmo, sentiu uma explosão de prazer, e Michael, ao ejacular, gritou seu nome como uma oração. Depois, enquanto se aconchegavam juntos, Francesca refletia sobre a diferença daquela noite. Estava cansada, saciada, mas não conseguia dormir. A sensação de ter cruzado uma linha, de ter entrado em uma nova etapa de sua vida, mantinha-a acordada, refletindo sobre o que significava ser a esposa de Michael e a profundidade de sua conexão. Capítulo 23. Michael estava sentado à mesa do café da manhã com um aspecto desleixado, e Francesca, preocupada, o fez notar. Estavam casados há 2 semanas e naquela manhã ele havia se levantado cedo, deixando seu lado da cama frio. Francesca observou que Michael estava pálido e com má postura, sugerindo que ele voltasse para a cama para descansar, mas ele insistiu que estava bem, embora sua tosse o contradissesse. Depois de várias tentativas de convencer um ao outro, Francesca, decidida, levantou-se e ordenou que ele voltasse para a cama. Apesar de seus protestos, ela conseguiu levá-lo ao quarto, preocupada com sua condição. 10 horas depois, Francesca estava aterrorizada ao ver que a febre de Michael não baixava. Embora ele insistisse que não era malária, seu estado piorava e não havia como confirmar se ele estava correto. Francesca, sem conhecimentos médicos suficientes, sentia-se impotente. Lembrava-se do que Michael lhe havia contado sobre seus ataques anteriores e preocupava-se com a proximidade deste novo episódio. Com Michael dormindo, Francesca saiu para a varanda para se acalmar. A chuva começou a cair, intensificando-se rapidamente. Sentada ali, Francesca deixou escapar seus soluços, sentindo-se sobrecarregada pela possibilidade de perder Michael. A ideia de ficar viúva pela 2ª vez a enchia de terror e desespero. Refletindo sobre seus sentimentos, percebeu que amava Michael, não apenas como amigo, mas como marido e amante. Esse amor era tão profundo quanto o que sentirá por John. Enquanto chorava e lutava com suas emoções, Francesca desejou que Michael não morresse. A chuva intensificava-se, refletindo seu estado de ânimo. Finalmente, decidiu que precisava enfrentar seu medo e lutar por ele. Michael acordou no dia seguinte, surpreso ao ver a luz do dia. Sentia-se exausto e doente, mas estava consciente de seu entorno. Francesca, ao entrar discretamente no quarto,
surpreendeu-se ao vê-lo acordado. Embora Michael tentasse minimizar seu estado, ela notou que ele ainda tinha febre. Ao tocar sua testa, Francesca percebeu que a febre persistia, o que indicava que não era malária. A febre da malária sempre diminuía no dia seguinte ao ataque, o que significava que Michael estava sofrendo de outra doença. Essa revelação trouxe um alívio inesperado, pois significava que ele não estava em perigo iminente de morte. Francesca, emocionada e aliviada, explicou a Michael que a febre persistente indicava que não era malária. Embora Michael tivesse insistido nisso, agora ele também entendia e se sentia reconfortado. Francesca, ainda emocionada, assegurou-lhe que ele não iria morrer e saiu apressadamente do quarto para cuidar de algo urgente. Michael, desconcertado, mas aliviado pela notícia, observou Francesca sair do quarto prometendo voltar em breve. Embora não entendesse totalmente suas ações, confiava que tudo iria melhorar. Capítulo 24. Francesca estava sentada em frente à sua escrivaninha, escrevendo cartas para informar seus familiares sobre seu recente casamento com Michael. Ela percebia o quanto seria difícil comunicar isso, especialmente a Janete, a viúva de John, seu primeiro marido. As palavras lhe escapavam, e no final, só conseguia expressar que casar-se com Michael parecia a coisa certa a fazer. Enquanto Francesca lutava com seus pensamentos, Michael, embora ainda fraco, começou a sentir-se um pouco melhor depois de ter comido algo leve. Decidiu que era hora de se lavar e trocar de roupa. Colocou uma camisola limpa e, não querendo voltar a se deitar nos lençóis suados, chamou Reivers para que os trocasse. Depois, sentou-se em sua poltrona de orelhas, girando-a para olhar pela janela. O dia estava ensolarado, e ao observar os jardins, viu Francesca caminhando rapidamente, levando algo na mão. Intrigado, Michael perguntou a Reivers se sabia para onde Francesca estava indo. O criado informou que ela havia pedido ao jardineiro que cortasse peonias, as flores favoritas de John e as mesmas que usou em seu buquê de casamento. Michael compreendeu então que Francesca estava indo para o túmulo de John. Preocupado com os sentimentos de culpa que Francesca poderia ter, Michael levantou-se e começou a se vestir, decidido a acompanhá-la e apoiá-la. Sabia como a culpa podia devorar o coração e não queria que Francesca sofresse assim. Embora ainda estivesse fraco, sentia que era seu dever ajudá-la a encontrar paz. No cemitério, Francesca estava sentada sobre uma manta, conversando com o túmulo de John. Contava-lhe sobre o clima, suas caminhadas sob a chuva e, finalmente, confessava que havia começado a sentir algo por outra pessoa. Com uma mistura de nervosismo e sinceridade, revelou que amava Michael e que acreditava que John o aprovaria. Enquanto falava, sentiu uma espécie de paz interior, uma certeza de que John teria querido que ela e Michael estivessem juntos. De repente, Francesca ouviu um ruído atrás dela. Virou-se e viu Michael, pálido e fraco, apoiado em uma árvore. Ao vê-lo, sentiu uma onda de alívio e amor. Perguntou se ele havia ouvido o que ela disse, e ao confirmar que sim, Francesca declarou-lhe seu amor. Michael, com a voz rouca e cheia de emoção, disse-lhe que também a amava. Abraçaram-se com força, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo, sentindo uma conexão profunda e renovada. Francesca assegurou-lhe que seu amor por John sempre teria um lugar em seu coração, mas que agora, Michael era seu presente e seu futuro. Prometeram-se amor eterno, e de mãos dadas, voltaram para casa, sabendo que enfrentariam qualquer desafio juntos. Francesca comentou que tinha planejado fazer algo muito romântico para confessar-lhe seu amor, mas Michael garantiu que não precisava de gestos grandiosos. O único que precisava era de seu amor e sua presença. O amor que compartilhavam era tudo o que precisavam para enfrentar o futuro com esperança e felicidade. Embora o caminho tivesse sido difícil, ambos estavam prontos para começar esta nova etapa juntos, apoiando-se mutuamente e construindo uma vida cheia de amor e compreensão. Epílogo. Uma carta escrita por Janete Stirling, a viúva condessa de Kilmartin, para seu sobrinho Michael Stirling, revela uma mensagem profunda e íntima.
Janete começa reconhecendo que o anúncio do casamento de Michael com Francesca a pegou de surpresa, ao contrário de Ellen, que já esperava por isso. No entanto, Janete rapidamente esclarece que essa surpresa não implica desaprovação. Ela admite que, embora tenha sido um pouco difícil entender a princípio, agora vê claramente que Michael e Francesca formam um casal perfeito, conectando-se em um nível superior, tanto na mente quanto na alma. Janete reflete sobre a dor que ainda sente pela perda de seu filho John, que permanece vivo em seu coração e cuja morte continua a lamentar todos os dias. Essa dor se mistura com um profundo consolo ao saber que tanto Michael quanto Francesca compartilharam um amor genuíno por John. Janete oferece sua bênção ao casal e agradece a Michael por ter permitido que seu filho amasse Francesca primeiro, o que para ela é um ato de imensa generosidade. A carta, datada de junho de 1824, transmite não apenas a bênção e aceitação de Janete ao casamento de Michael e Francesca, mas também um reconhecimento dos complexos e profundos laços emocionais que unem os três. Obrigado por me acompanhar neste resumo de O Conde Enfeitiçado. Espero que tenham gostado desta jornada literária e que se sintam encorajados a descobrir o livro completo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais resumos e recomendações literárias. Até a próxima leitura!